Fala, galera. Vinhas tá diferente, ó. Mas não, depois de ter passado por essa cadeira aqui, né, ter sido entrevistado aqui pelo Vinhas e pela Paloma, aceitei o convite de retornar aqui, mas agora entrevistando, né? E hoje tá sendo um dia muito legal porque eu estou começando essas entrevistas com um grande amigo meu que eu fiz aqui em Porto Alegre, que é o Henrique. E dizer que hoje a gente vai falar sobre tudo, sobre várias coisas, sobre coisas pessoais, sobre coisas com viés raciais, também sobre trabalho, enfim, sobre diversas coisas. Mas antes de começar, a gente tem que fazer aquele agradecimento, né, Gassi? Com certeza. Antes do meu entrevistado, né, se apresentar. Então aqui agradecendo a Red Bull, Academia Toro, Espírito Santo e Estúdios Combo. E aí, HC, como é que você tá, meu irmão, depois desse carnaval, não, finalzinho de carnaval no Rio de Janeiro? Finalzinho, agora eu tô recuperando, né? Bastante água pra hidratar esse momento. E tô bem contente, primeiramente, obrigado também ao Will, obrigado ao Vinhas, obrigado ao Estúdio Combo, todos os patrocinadores do podcast. Então, meu nome é Henrique César, o pessoal me conhece como HC. Então, tô tendo a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória no empreendedorismo. Vamos falar de questões pessoais também aqui com o Will. E tô bem animado aí, né? Pós-carnaval Rio de Janeiro é quando realmente o ano começa, né? Tá lá na tua terra, né? Foi lá beber da fonte do entretenimento, né, irmão? Lá é o lugar, né? Quem vive entretenimento, o Rio tem uma magia, né? Uma mística, que lá as coisas de fato acontecem, né? Então é tudo, está aqui, do nada passa um artista e dali se junta um artista, faz uma festa ali, porque já tem um produtor, e aí tudo, parece que é tudo mais fluido, então acho que tá acompanhando isso de perto, acho que foi muito bom. Ah, que legal, que bom que você gostou. Agora você tem que voltar lá nos meus eventos, pô, pra você beber da fonte dos meus eventos. Tô sabendo aí já, Samba Vibes, vários sambas estão acontecendo lá no Rio de Janeiro, e ele começa a falar, não, vou fazer um sambinha ali, bota 1.200 pessoas, 1.500, e assim ele tá indo lá, hein. E esse ano a gente vai fazer coisas juntos também, hein? Bora. Anota. Henrique, conta um pouco, como é a história do HC? Então, cara, como começa o HC? O HC tem hoje em dia 25 anos, mas acho que a minha história começa desde pequeno, assim, né? Quando eu acho que eu tinha já uns 3, 4 anos já, minha mãe me colocou meio que na carreira de modelo. Foi quando eu realmente comecei lá, eu posso dizer que são os meus primeiros trabalhos, né? Então, trabalhei muito quando era criança, fiz Dona Fashion, tirei foto pra várias marcas. Então, sempre tava ali, desde criança, já entendendo um pouco de como que era o trabalho e sempre me divertindo muito com as coisas também que me foram colocadas à mesa, né? Eu brinco que a minha mãe criou um filho pra ser, eu tenho um irmão mais velho, um filho pra ser operacional e um filho pra ser artista, que ela brinca. Então, o que ela fez, cara? Ela botou a gente em tudo que era possível, assim, de questões esportivas também, porque o esporte sempre foi uma base fundamental na minha vida e na vida da minha família, na vida do meu irmão, e também sempre me colocou num lado um pouco mais artístico, então ela me investiu bastante em mim no início da carreira de modelo, até onde eu querer, né, tem um momento da vida que eu paro com isso, porque eu realmente tenho outras ideias ali, criança, né, gosto de mudar de coisas seguidamente, e aí me colocou em teatro também, então eu sempre tive diversas experiências quando criança, e sempre gostei muito também de fazer trabalhos que me divertiam bastante, então quando era criança eu fiquei por um bom tempo modelo, depois quando eu cresço um pouco e entro no ensino médio, eu também tenho aquela desejo ainda de continuar trabalhando também, então é quando eu começo também a ser apresentado um pouco mais pras festas, né, que eu tenho uma mais velha, então basicamente, são 2 anos de diferença, né, eu tinha 12, ele tinha 14 basicamente, então ele já ia pra festa e minha mãe falava, não, vai ter que levar teu irmão junto, então ele ia, levava lá, eu ia junto, acompanhava, também então comecei a pegar aquele prazer também pela festa, naquele momento também começou a oportunidade de fazer as relações, que hoje em dia é uma das minhas principais skills que o pessoal me conhece, é por relacionamento, é por estar montando grupos, times de relacionamento, também direcionar como que as marcas conversam com o cliente. Então, comecei a estabelecer relações, concomitantemente a isso, comecei a vender os ingressos também, né, nas festas, nos eventos, entretenimento. E aí fui indo, sempre trabalhando em diferentes etapas da minha vida, assim, e sempre aperfeiçoando um pouco mais essa parte. E aí depois, quando eu entrei no mundo das festas, foi uma coisa que, cara, eu gosto muito disso e eu acho que eu não vou mais sair, né? Então, e muito começou pelo viés, assim, de a venda de ingressos, de conhecer as pessoas. E aí isso percorreu um período, né, da minha vida. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu novamente tava... Eu pulei um pedaço que a gente vai voltando, eu brinco que eu sou meio Forrest Gump, né? Parece que saí de casa correndo, não parei mais, fazendo muita coisa na minha vida, assim. Então, quando eu entrei na faculdade novamente, eu entrei pra uma produtora de marketing universitário, que fazia festas universitárias e tal, e lá novamente, de novo, eu conheci um outro grupo de pessoas também que faziam venda de ingresso. Eu falei, eu fiz isso por uma boa parte da minha vida, né? Então, eu cheguei lá na faculdade, comecei a me relacionar novamente com as pessoas, comecei a fazer relações com várias faculdades, vendendo ingresso. E assim, eu fui despontando até chegar aqui hoje, assim.
E você, assim, você falou que acha que nunca mais vai sair da área do entretenimento, né? Eu tinha essa convicção, assim, eu trabalhei 14 anos, né? Você sabe, eu trabalhei 14 anos no Afro-Reg e decidi sair e tentar uma outra área. Você acha que isso não pode acontecer com você? Porque, assim, já tô vendo que você é um cara muito inquieto, né? Você foi um cara, assim, modelo, teatro, esporte. Você acha que, com certeza, você segue essa linha ou você pensa também em outras coisas? Ou se você não fizesse hoje festa ou tomasse conta lá do canto, o que você pensaria em fazer? Cara, eu acho que tem um dos podcasts que eu escutei, assim, que tem o Clovis, que é um dos filósofos da atualidade, assim, que a galera conhece bastante hoje em dia, e acho que ele fala muito sobre ser, assim, né? Então, acho que hoje em dia tudo que eu fizer tá muito atrelado à pessoa que eu sou atualmente, assim, ou no estado de vida que eu estiver atualmente, ou que todas as experiências me formaram também. Isso é até uma filosofia agora, hein? Mas o que eu quero dizer sobre isso? Que eu vou sempre priorizando a natureza do meu ser. Ou seja, eu sou esse cara divertido, eu sou esse cara que gosta de se relacionar, eu sou esse cara que é muito trabalhador. Então, eu vou estar sempre guinando as minhas skills para esse caminho. Hoje em dia, eu acredito que é o entretenimento. E acho que eu desenho esse período também por acho que provavelmente um período de nos próximos 10 anos, assim. Tá dentro dessa área. Acho que depois o que vai acontecendo no meio do caminho também, que vai me moldar para um outro lugar, ou para uma outra profissão também, que pode vir a acontecer, ou para um outro investimento também. Hoje em dia eu invisto 100% no entretenimento, né? A gente tem o Canto Bar aqui em Porto Alegre, a gente tem o Canto Bar na praia, nós temos o Amorim, eu sou sócio da Combo, a agência também que faz eventos, faço alguns eventos esporádicos também, como Deslize, algumas outras festas e labels também que a gente cria aqui em Porto Alegre, mas acredito que daqui a uns anos possa vir essa mudança, mas hoje em dia o meu ser, Henrique César, que virou esse personagem, né, que é o HC, ele pensa muito no entretenimento, porque ele se diverte muito fazendo isso também, né? E eu, assim, eu venho com frequência a Porto Alegre, você sabe, né? Eu adoro essa cidade. Eu queria saber, mas assim, até para eu entender também, para eu entender um pouco, como é empreender na noite de Porto Alegre? Assim? Cara, empreender aqui em Porto Alegre, eu acho que o desafio de empreender de maneira geral, pelos estudos que a gente vê, pelo mercado que a gente vê, pelo momento atual do país, é um grande desafio, né? Eu acho que não tem nenhum empreendedor. Deve ter alguns, depois de muitos e muitos e muitos anos, que fica um pouco mais tranquilo. Mas acho que uma tranquilidade total no empreendedorismo, eu acho que ela não existe, assim. Mas aqui no cenário de Porto Alegre, ele é bem desafiador, assim, porque acho que uma das principais dificuldades da cidade hoje em dia é que ela não é ainda uma cidade turística, né? Obviamente é uma cidade que eu amo, assim, de paixão. Tu mesmo vem muito pra cá também, porque é uma cidade muito legal. Mas, turisticamente, comparando com outros estados, o Rio Grande do Sul ainda tá bem pra trás, né? Então, acho que dividir uma parcela de público e ter que estar cativando o mesmo público, né, em diferentes negócios, eu acho que é um desafio grandioso, assim. Porque é diferente de uma cidade turística, né? Quando tu vai pro Rio de Janeiro, tu vai pra São Paulo, tu vai pra Florianópolis, tu começa a perceber que tem um fluxo de pessoas que vem naturalmente naquele lugar, com o objetivo de gastar bastante, né? Viver, tirar aquelas férias, ter aquela experiência. Que em Porto Alegre é bem diferente. Tu tem o mesmo público, na verdade, as mesmas famílias que vão crescendo, vão replicando, vão se reproduzindo, e aí vai mudando as gerações, mas é quase o mesmo número de pessoas ali que tu tá trabalhando, os mesmos ciclos, as mesmas pessoas. Então tu tem que mais te moldar às frentes e aos desejos das pessoas também, e ditar esse ritmo de mercado por um tempo, depois já se reformular novamente. Porque dificilmente tu recebe um grande volume turístico. Então acho que hoje em dia o principal desafio de empreender em Porto Alegre é esse, assim. Porque se nós tivéssemos uma cidade mais turística, tranquilamente teria mais dinheiro rodando aqui na cidade. E aí a gente poderia abrir, obviamente, mais negócio e ter mais público. Entendi. E assim, eu vejo sempre Porto Alegre com um grande potencial justamente nisso, nessa questão. Acho que as pessoas precisam descobrir Porto Alegre. A noite daqui é boa, acho que tem muita opção também, né? Acho também que é uma cidade que recebe bem as pessoas, né? É uma coisa que, inclusive, eu aprendi aqui com vocês, né, da Combo, é saber receber as pessoas. Vocês recebem muito bem. Quem fala muito, muito disso é o Zulu, né? Que o carioca não sabe receber as pessoas. Né? Então, assim, sempre assim que eu vou receber uma pessoa no Rio de Janeiro, eu tenho muito cuidado, e isso eu muito aprendi com o Zulu. E você fala muito assim, eu vejo que você é um cara muito bem relacionado, assim, quando eu ando com você, quando eu vou nos lugares, você conhece todo mundo e tal. HC, e falando assim, também até um pouco de mim também, né? Acho que o tempo que eu fiquei no Afro-Reg, eu fui apresentado a muitas pessoas, né?
E assim como outras pessoas que passaram no meu lugar lá também foram apresentadas as mesmas pessoas. Só que eu consegui manter essas relações, né? Então eu me considero um cara que consigo manter umas relações boas com as pessoas, né? Hoje eu falo com o Luciano Huck, com o Hermínio Fraga, enfim, com diversas pessoas, porque eu construí essa relação. Eu fui apresentado a essas pessoas, só que eu consegui manter essa relação. Então hoje eu mando mensagem, me responde quase que na hora. Eu queria saber de você, assim, existe uma receita, assim, para manter e construir relações? Cara, esse acho que é um assunto delicado, assim, e complexo, né? Mas eu volto muito a dizer, né? Principalmente em relações. Primeiro estudo são pessoas, né? Sempre vou te relacionar, acho que de maneira geral, e acho que no âmbito de pessoas, assim, é muito sobre tu te autoconhecer primeiro, para conseguir se relacionar com as pessoas. E a partir disso, acho que tu vai começar a estabelecer a tua verdade com aquela pessoa e também vai entender também quais são as necessidades e a verdade daquela pessoa também, né? E a partir disso, acho que a relação, de maneira geral, sempre vai ser uma troca, né? Então, seja troca de sorrisos, seja trocas de ingressos, seja trocas de favores, seja trocas de parcerias, seja troca de abraços. Eu acho que estabelecer relação é estar disposto a estabelecer essas trocas com a pessoa. E saber que isso também demanda tempo, né? Porque o pessoal às vezes pensa, pelas tuas relações, por exemplo, tu é amigo do Zulu, amigo do Luciano Huck, amigo de várias pessoas que muitas pessoas gostariam de estar perto, né? Gostariam de ter relações. Às vezes as pessoas elas não entendem que isso demanda um tempo, demanda uma construção, demanda uma verdade, demanda muitos esforços também. Porque tem gente que pensa que relacionamento é só chegar, vem cá que eu vou te receber aqui, vai estar ali, vou te agradar. Relacionar não é sobre agradar. Se relacionar é sobre ser, sobre entender aquela pessoa e sobre trocar com aquela pessoa. Acho que esse é o principal que eu vejo das relações. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem quer se relacionar com as pessoas primeiro de tudo é ser você mesmo para se relacionar com aquela pessoa. E segundo é saber que relações são construídas com o tempo. Tem que estar disposto a destinar tempo para aquela pessoa, a trocar com aquela pessoa por um período de tempo. Senão, também pode ser uma relação superficial, mas acho que essas relações superficiais, normalmente, elas não costumam a surgir com grandes resultados ou não geram grandes coisas, né? Hoje em dia, a gente baseia muito os nossos negócios, inclusive, a partir de relações. Pô, falando de nós dois aqui mesmo, né? Que é como se fosse um bate-papo entre amigos, que com certeza vai gerar um baita conteúdo para várias pessoas que estão nos assistindo. Principalmente quem quer saber sobre relacionamento, essa é uma baita mesa, tá? Pra tu ficar aqui assistindo. E que dessas conversas, dessas relações, das nossas trocas, provavelmente vão surgir negócios, né? Às vezes a pessoa tá ali procurando, como é que... Muita gente me pergunta, né? Porque eu tenho 25 anos, boa parte do meu público também tá na minha faixa etária de idade, tá saindo da faculdade recém, ou tá no meio da faculdade, ou tá querendo construir seu primeiro negócio. Eu já tô, acho que no meu sexto, vários foram questões de experiências também, assim, iniciais. Mas tudo foi em cima de relações. Vou dar um exemplo. Na pandemia, assim, né? Eu sempre trabalhei muito. Quando eu brinco com o Forrest Gump, eu fiz várias coisas, né, na vida. Mas ele chegou pelos meus 19 anos, ali perto da pandemia, né? Quando eu trabalhava bastante assim, no entretenimento, eu sempre olhava um sócio não, era um chefe meu na época. E ele tinha quase a minha idade na época, ele sentava numa cadeira e eu pensava, caraca, eu quero sentar naquela cadeira ali. E aí, passou um tempo daí a pandemia parou tudo. O entretenimento, de uma maneira geral, parou, né? Na pandemia. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu novamente olhei pra minha natureza do meu ser. Eu pensei, cara, o que eu sou bom em fazer? Eu pensei, acho que eu sou bom em várias skills semelhantes a marketing e sou bom em me relacionar com pessoas. Fui olhar pra minha rede de contato e numa dessas vezes a gente foi fazer um projeto social lá numa comunidade, lá na Zona Sul, na Vila Restinga. E aí a gente foi fazer um projeto social, ajudar umas crianças e tal, fazer umas doações. E aí tinha um amigo meu também na época, numa das relações que eu fiz na vida, que ele tinha uma hamburgueria, né? Muito embrionária, assim, na casa dele, na casa da avó dele. E eu pensei, cara, tô aqui parado, né? Em casa, trabalhando à distância. Eu pensei, eu vou testar pra ver se eu sei fazer. Tenho muito essa teoria, assim. E eu também já tenho uma relação boa com o cara. Um amigo meu, acho que eu vou começar a conversar com ele e falei assim, cara, e aí, Dudu, como é que tá tuas vendas? Ele, tô fazendo assim, assim, assado. Eu falei, cara, eu nunca tive uma hamburgueria na minha vida, tá? Também não trabalhei com iFood e tal, mas assim, eu sei uma coisa que eu sei fazer, eu sei vender, porque eu tenho vários contatos, tenho boas relações. Então, quando tá faturando, tô faturando X, eu sei que tá faturando 2X se eu entrar aqui dentro. Daí, beleza.
me deu uma parcela ali da sociedade que eu comprei depois. Valores irrisórios, assim. Hoje em dia a gente usa esses termos. Antigamente era tipo, meu, tá fazendo na tua casa aí, vou ali, pum, tá, eu vou entrar aqui, vamos vender mais, vamos embora. Sei vender? Vamos vender. Fui lá pra dentro da casa dele, lembro que eu saía de casa, assim, no meio da pandemia, botava máscara, tudo mais. E aí vendia toda a história da hamburgueria pra ele no marketing lá, botava pra vender no iFood e os meus amigos começaram a ver, o HC tem uma hamburgueria, né? Então, pô, vamos comprar do HC. Comecei a vender, e aí ganhava um dinheirinho na hamburgueria. Aí depois, também no mesmo pensamento, tinha um amigo meu que ele tem uma padaria lá na Zona Sul, uma das principais lá na Zona Sul, que eu acho que até vale falar, que é Bassani, que é muito boa. E aí eu chamei também o Rômulo, o nome dele, eu falei o Rômulo, que era um cara que eu tinha uma relação também de um tempo, porque uma das épocas da minha vida eu andava de skate, né? Por isso que eu falo as relações é sempre sobre ser, né? Que no momento que eu andei de skate, tive relações de skate. No momento que eu pratiquei jiu-jitsu, as relações foram com jiu-jitsu. No momento da faculdade, as relações foram com a faculdade. Então é sempre sobre ser e o ambiente que tu tá. Chamei o Rômulo, falei, tem uma padaria. Eu falei, Rômulo, como é que tá o marketing da padaria aí? E aí ele falou, meu, eu tô sem ninguém agora. Eu falei, cara, eu faço teu marketing por... Acho que eu falei um valor super baixo, claro, acho que era R$50. Ou no máximo R$100, alguma coisa assim. Porque eu queria testar se eu sabia fazer aquela história, né, de vender também. Chamei o Rômulo, a padaria era muito forte já. E eu falei, tô aí dentro. Fui lá, fui pra dentro da padaria, botei a toquinha, trabalhei, peguei meu telefone na época, gravei e tal, e compartilhava e vendia a parada também. Aprendi que eu sabia fazer. Fui fazendo as relações, ia ganhando um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui também, tal, tranquilamente, muito mais por me relacionar com as pessoas novamente, porque a pandemia tava tudo parado, e também eu queria aprender sobre as coisas que eu talvez soubesse fazer, eu não sabia que eu sabia fazer. Aí foi indo, final de 2020, numa dessas relações também, tinha um amigo meu também que eu conheci por longa parte da minha vida também, que me colocou no ramo de vender ingressos, as coisas e tal, me chamou o HC. Nem era HC na época, né? Henrique, Henrique, como é que tá? Tal, tô de boa. Cara, eu tô abrindo um quiosque na beira da praia. E daí, vambora. Eu olhei assim. Cara, eu nunca tinha feito um quiosque na minha vida também, né? Mas eu pensei, o que eu sei fazer? Cara, eu sei vender um pouco em marketing, assim, acho que algumas ferramentas eu entendo. Sou um cara bom de me relacionar. E eles provavelmente visualizam isso também em mim. Eu vou entregar alguma coisa lá. A gente foi, nós abrimos um quiosque, que hoje em dia é o Quintal Ateli, ele existe até hoje. Que eu fui. Tu foi lá, é um quintal que é um dos principais quiosques da beira da praia hoje em dia. Movimenta muita gente, a marca é muito forte. E entrei também na cidade do quiosque na época, fui lá, não sabia quase nada. Então eu trabalhava durante o dia. E trabalhando durante o dia eu fiz uma coisa, eu vendia na beira da praia também. Porque eu gostava de me relacionar com o cliente. Era minha verdade estar lá, eu gostava de estar lá. Então, cara... Vendia o quê? Vendia tudo, né? A gente vendia coco na beira da praia, vendia milho, vendia caipirinha, vendia tudo. Você considera esse como seu primeiro trabalho? Seu primeiro emprego ou não? Não, eu tive outros empregos. Tá. Eu trabalhei, por exemplo, assim, trabalhei no Fórum de Porto Alegre, sabe? Eu tive outras experiências também. Uhum. Ali, antes de chegar... Eu trabalhei bastante tempo nessa produtora universitária também, ali antes da pandemia, que eu fazia todo o relacionamento com o meio universitário. Então, vou contextualizar um pouquinho assim, porque às vezes a gente vai fazendo tanta coisa que a gente vai até esquecendo. Mas quando eu saí do colégio, eu trabalhei no colégio, aí entrei na faculdade de Educação Física, porque eu fazia jiu-jitsu, né? Fui atleta de jiu-jitsu um tempo. Então eu pensei, cara... E ainda faz, né? Ainda faço, é. E aí, só que naquela época eu queria ser professor de jiu-jitsu, porque tava muito em alta em Abu Dhabi, estavam começando professor de jiu-jitsu aí pra Abu Dhabi. Eu pensei, cara, o que eu gosto de fazer? Fiquei o ensino médio todo competindo, sendo atleta, né? Aí pensei, vou estudar aqui pra dar aula lá fora, em Dubai, sei lá. Pensei em fazer isso, porque eu gostava muito de jiu-jitsu. E eu tinha parado um pouco com as festas, tava no relacionamento, o cara dá uma acalmada, né? Fica lá só treinando. Aí, quando eu saí do ensino médio, também eu saí do meu relacionamento, ali perto disso. Entrei na faculdade e voltei pras festas também, fazendo educação física ainda. Então, na época que eu trabalhava nessa produtora universitária, eu era estudante de manhã, eu tinha estágio obrigatório durante a tarde, e alguns dias que eu não tava no estágio, eu ia pra no escritório. Então, eu tava sempre trabalhando. Nesse período também, eu estagiei na Oncologia Pediátrica do Clínicas, aqui em Porto Alegre. Fiquei 2 anos lá também, então eu estagiava de manhã. Pô, fez coisa pra tinha aula de tarde, saía da aula de tarde, ia pra esse estágio obrigatório também, que eu estagiei, fui professor também, eu fiz licenciatura e bacharelado. Então, eu estagiei na ensino fundamental, médio e fundamental, né, os 3 estágios obrigatórios.
Então, tipo assim, eu tive vários trabalhos nesse meio tempo, assim. E eu sempre fui conciliando com as coisas que eu gostava de fazer. E eu quero entretenimento, quero vender as festas. Então eu trabalhava o dia todo, cara. Às vezes com a mochilinha pronta lá na Zona Sul que eu morava, com roupa, chinelo, caderno, notebook, tudo dentro, porque eu sabia que eu saía às 5 da manhã e eu voltava às 5 da manhã, às vezes no dia seguinte. Quando voltava, né? Às vezes já engatava um dia pro outro, dormia na casa de um amigo, já acordava, já ia pra aula, ia pro estágio. Então eu sempre fiz essa correria assim, sabe? De testar as coisas. Então, fui parar no quiosque. Fiz essas vendas, fiz essa relação. Então eu já me sentia preparado para aquilo, né? Eu sempre tive esse pensamento. Olhando para mim, eu consigo entregar pros outros o que eu sou também, que é a minha diversão, que é a minha alegria e que é a minha vontade. Então por isso que eu acho que relacionamento tá muito baseado em cima dessas coisas, assim, né? Aí na beira da praia eu fui descobrir uma coisa, cara, que eu gostava muito de vender e eu sempre atendi bem as pessoas, me relacionar com as pessoas, porque eu sou assim. E aí eu vendia muito bem. Uma vez eu cheguei pra um cara assim pra vender na beira da praia. E aí, vendendo pra ele assim, cara, bombando, assim, né? A gente era o negócio do pós-pandemia e sempre tive essa sacada, né? A gente pegou, saiu, era o negócio da praia. Cara, eu fui vender na beira da praia bombando, a gente chama de pré-sal. Quando tu atende lá, o cara lá perto da beira da praia, que é longe do quiosque, né? Aí foi até o pré-sal, o cara me chamava e tal. Cheguei lá pra vender, vender um balde de uma cerveja pra ele. Daí ele olhou assim, porque eu trabalhava e eu sempre tive isso de trabalhar. E dificilmente tem esse perfil dos donos estarem ali na frente do negócio, né? Essa é uma das teorias do nosso negócio. O Vinhas fala muito, né? Que a fala conduz, mas o exemplo arrasta. Então eu tava lá na beira da praia vendendo, cara, jamais ia imaginar que eu era o dono, né? Peguei, vendendo pra ele na beira da praia assim, vender. Quando ele, quanto é o balde de cerveja? Eu falei, tanto. Ele, tá caro, né? Eu falei, Dele, não, mas compra aqui. Dele, mas tu não tem culpa também, né? Pô, vem me atender aqui, toma aqui mais uma gorjeta. Eu pensei, caralho, né? Tô ganhando lá, tô ganhando aqui agora, pô, eu gosto de entender as pessoas, vou entender muito mais. Então a gente revolucionou entendendo esse negócio. Foi um sucesso o negócio por conta disso. Se criou em cima da gente, assim, né? Então daí saí também nas relações que eu tive. Tinha um sócio meu que era o Boca, né? Tu conhece o Boca? Boca Carneiro é quase uma instituição aqui em Porto Alegre, acho, no Brasil. Muita gente conhece ele também. Nas relações que eu tive ao longo do tempo, o Boca me olhou lá no quiosque, me destaquei também e tal. Falou, cara, tô indo abrir um bar, né? Assim, assado, tal, de canto, com sócio da Kombi e tal. Daí eu falei, cara, de novo, né? Dele, a gente tá querendo um gerente, sim, que seja bom de relacionamento, seja diferente, bonitão, assim, tal. Eles queriam um perfil diferente de gerente que eles tinham nos últimos tempos. Ele queria um gerente mais conectado às pessoas. E aí eu pensei, cara, nunca tive um bar também. Novamente, né? Daí eu falei, cara, eu acho que eu posso, vamos tentar. Aí saí do quiosque e eu queria já, como eu tava quente no relacionamento, quente vendo o negócio, sabendo que eu poderia fazer negócio depois da experiência que eu tive, eu queria ter um negócio meu. E daí eu pensei, qual que é a melhor maneira de eu ter um negócio parecido com o que eu quero ter, antes de eu ter? É aprendendo com aquilo, né? Então, eu fui pra lá, comecei como gerente do canto, e fui também, não sabia nada sobre gerente. Então eu aprendi sobre desde o encanamento, a quadro de luz, a como fazer, a fritar as coisas, a como vender, a como operar, a como gerir as equipes, né? Para além do relacionamento, fazer relacionamento interpessoal, assim, de festa, de amizades. Mas agora relacionamento com a minha equipe de trabalho, com as pessoas que eu trabalhava, eu não tinha tido essa experiência ainda. Eu cheguei lá com 21 anos, né? Então eu era um guri gerenciando equipes de mais de 30, 40 pessoas, e com todos eles muito mais velhos que eu, né? E aí, só que eu comecei, obviamente, sempre com humildade e o olho bem aberto, né? 2 ouvidos, né? 2 olhos, uma boca, mais escutando, mais aprendendo, e atracionando, e aprendendo, atracionando, aprendendo, atracionando. Quando eu comecei a pegar a gerência, ficou fácil pra mim a gerência. Comecei a sair da Livre, que o canto precisava de um relacionamento, né? E aí, comecei a pegar o relacionamento do canto também. Aí quando eu vi que o relacionamento do canto também tava dominado, cara, eu comecei a olhar pro marketing, coisa que eu sabia fazer. Peguei o marketing também. Então comecei a abraçar todas as áreas dentro do canto. Então, tinha uma pessoa ali, eu falei, beleza, era o sócio na época, né? Tinha um sócio que operava, eu falei, deixa que eu entro aqui. Tinha um sócio que fazia o marketing, eu falei, deixa que eu entro aqui. Tinha um sócio que fazia o relacionamento, deixa que eu entro aqui. Até que os caras viram que, cara, era uma peça imprescindível pro negócio. E eu também já queria fazer meus negócios. Então foi quando eu tive o convite pra comprar uma postagem dentro do canto e ser sócio. Aí depois virou HC. Né? A gente abreviou ali o Henrique César, depois das experiências. E aí eu comecei também a ser sócio da parada, tocar 100% mais o canto, assim, a gente ter outras oportunidades. E aí tocamos o canto em Porto Alegre, hoje em dia ele tá indo pro seu 4º ano. É uma potência. É um sucesso, né? É um sucesso, sempre é um desafio. Não só aqui, também na praia, né? É verdade, tem um canto na praia também que nós abrimos lá. A gente faz eventos também, hoje em dia a gente tem evento que é a Copa do Mundo, São Pedro, que a gente bota mais de 22 mil pessoas na rua hoje em dia. A Copa do Mundo também foi um sucesso, tinha aberturas com 10 mil pessoas e teve várias aberturas durante a Copa. Então,
E hoje em dia a gente tem o Amorim também, depois que a gente abriu também um negócio pensando no relacionamento um pouco mais velho dos nossos sócios, né? Que eu sou sócio mais novo da mesa. Então, eu tô sempre com essa visão de, primeiro de tudo, querer aprender. E o relacionamento, ele é muito baseado nisso, né? O entretenimento, ele tem que ter relacionamento. Tu tem que se relacionar, porque tu precisa de cliente, né? O empreendedor, ele precisa vender. Então, tu tem que estar te relacionando com as pessoas, tem que estar com esse olho aberto, com esse ouvido aberto também. Tu tem que estar escutando, tu tem que estar prestando atenção nas pessoas e conversando com elas, porque é através desses bate-papos, dessas conversas, que se criam os negócios. Daqui a pouco tem alguém que tá nos assistindo aí, que tá aqui, tá com algum problema, tá querendo criar alguma coisa, vai nos escutar, vai ter um insight. Pô, vou bater um papo com aquela pessoa, vou começar a me conectar com aquela pessoa, vai se criar um negócio em cima disso. Inclusive, dá até uma dica para as pessoas que estão começando o seu negócio ou estão querendo entrar na área de entretenimento, sigam a página do Canto, porque é uma comunicação muito boa que vocês fazem. Assim, tanto esteticamente como a história que vocês contam. Outro dia eu tava vendo um vídeo, você fazendo um estilo comédia. Outro dia eu vi você falando de uma coisa séria da volta do Canto, da reconstrução do Canto. Então acho a comunicação de vocês muito boa mesmo, muito, muito maneira mesmo. E agora eu tô entendendo também que vem muito dessa questão de você ser um cara que já fez teatro, já foi modelo, já trabalhou na praia, enfim, dessas multiusos que você é, né? Então, assim, o HC, quem são suas referências, irmão? Cara, minhas referências, elas são... Eu vejo no Instagram ele, né, que a gente se segue, né, a gente é amigo. Vejo que você posta muita coisa do Kobe Bryant, do Michael Jordan, dessa galera assim. Quem são suas referências? Minhas referências, elas são todas esportivas. Eu amo de paixão todos os meus sócios. São todas pessoas que eu digo também que são minhas referências. Minha mãe também é uma referência pra mim, mas... A gente vai falar dela daqui a pouco. Minha mãe ela tava no Rio, você tá um foda aqui, a mãe é foda. Viveu muito no Rio de Janeiro, inclusive, né? Mas as minhas referências, elas são todas de mindset de atletas, porque eu tive uma base esportiva muito grande, assim, fiz vários esportes. Minha mãe botou em boxe, jiu-jitsu, kung fu, fiz basquete, futsal, natação. O que mais que eu fiz? Acho que foi isso. E aí, judô, fiz também. Então, todas as minhas referências, elas são esportivas, porque, cara, Kobe Bryant é uma das pessoas que eu mais admiro, LeBron James também, porque o Kobe tem uma mentalidade que é a Mamba Mentality, né? Que é, ele cria um personagem, basicamente, que é o Black Mamba, pra conseguir vencer todas as dificuldades que ele tem na vida, né? Tem um Kobe que é aquele cara paizão, cara família, taraná, mas tem um Kobe que vai pra quadra, que ele é o cara que ele dá 100% naquilo que ele faz. E eu tenho esse mindset também, de dar 100% naquilo que ele faz. E uma das coisas que eu amo de paixão, até me arrepio quando eu lembro dele falando, que, cara, não ter a pressa e ter a dedicação de fazer a coisa por um longo período de tempo. Então, tu fala agora, quando tu deu o exemplo do marketing do Canto, né? Tem que hidratar aqui minha voz, que pós-Rio de Janeiro eu preciso. Do marketing do Canto ser essa mistura de várias coisas, né? Eu entendi isso também muito cedo, né? Que eu não tenho pressa de dar certo hoje. Não que as coisas não estejam dando certo, tá tudo bem, graças a Deus, agradeço muito. Mas eu não tenho a pressa de dar certo hoje, amanhã ou nos próximos 5 anos. Eu tô pronto pra dar certo nos próximos 10, 15 anos. O Kobe fala, né? Tu for fazendo a mesma coisa, chegar no final do dia, te olhar no espelho, te perguntar, eu melhorei hoje? E se a resposta for sim, e se fizer isso por 5, 10, 15 anos, é realmente quando a matéria-prima vai estar pronta, quando ela vai estar boa. Então eu tô me preparando pra estar pronto daqui a 10 anos. Hoje muita gente fala assim, você tá bem, não sei o que, ou tá no ápice, não sei o que, tal. Cara, eu tô com 25 anos, eu sei que o meu melhor vai ser daqui a 10 anos. Então eu não tenho essa pressa. Então meu mindset sempre pensado, minhas referências são no Kobe Bryant, minha referência também é o LeBron James, que é o cara mais velho da liga. Ele performa em alto nível por mais de 22 anos, se não me engano, 20 ou 22 anos de liga. Nenhum atleta faz isso, basicamente, hoje em dia. Acho que no ramo esportivo só o Cristiano Ronaldo chega perto disso. Então, essas pessoas e o meu mindset, ele é construído para ser pronto ao longo do tempo. Então, acho que esse é um dos diferenciais também meus, assim, e que eu passo para todas as pessoas que estão ao meu redor, assim. Cara, eu não tenho pressa de dar certo hoje, amanhã, eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de errar nos próximos anos. Eu tô pronto para isso, porque eu tô pronto para dar certo daqui a muito tempo. Eu acho que essas são minhas referências e que eu passo muito pra minha equipe, que é uma galera bem jovem, né? Eu trabalho com jovens hoje em dia do escritório, né, de 25, da minha idade, de 22, 21, que é, o jovem ele tem aquela ansiedade, eu quero dar certo, eu quero saltar de 1x pra 4x, preciso de dinheiro, porque eu já vou pra praia, porque eu vou fazer... Calma, eu passo pra eles, tem que dar certo ao longo do tempo, você tem que ter a tua experiência de modelo, tem que testar pra ver se a hamburgueria vai dar certo, você tem que vender, trazendo pro meu mundo como
como analogias, mas tu tem que ir pro quiosque, tu tem que tirar foto, tu tem que fazer esporte, tu tem que estudar. É o conjunto de várias experiências que vão te tornar uma obra-prima, né? Então, eu acho que é isso que eu mais penso, assim, e minhas referências esportivas são meu mindset. Eu vejo também que tu gosta muito do Ali, né? Que é o... Não, pra mim a minha maior referência é ele. Acho que foi o cara, assim... Primeiro que é um esportista que revolucionou a modalidade dele, né? Existia um boxe antes do Muhammad Ali e depois do Muhammad Ali, né? E eu acho que até hoje, até não só no boxe, mas também no MMA, muitos dos atletas imitam o que ele fazia, né? Então acho que ele conseguiu transformar aquele esporte num negócio, né, que girou e gira muita grana, né? Então acho que... E tanto também as convicções que ele defendia. Acho que é basicamente como o Kobe Bryant, né? Ele traçou uma reta e falou assim, eu vou aqui, quem passar na minha frente eu vou jogar pra cima e porque minha mentalidade é vencedora eu vou ser melhor no que eu faço. E ele é uma inspiração muito, muito, muito boa, assim, pra mim. Você falou da tua mãe, né? E eu vejo que você tem uma relação muito, muito profunda com a sua mãe, né? Pelo que você posta, pelo que você fala e tal. Ela é as gurias. Muito bom. 60 anos. Ela tem um grupo de 60 anos que são as gurias hoje em dia. Estão vivendo muito. Muito bom. Ela tava lá no Salgueiro, minha escola de samba de coração, do lado da minha casa, 2 ruas da minha casa, qualquer coisa era só me ligar que eu tava lá rapidinho. Eu já compartilhei, né? Ela tava muito bem, né? Tinha um quadra lotadaça. Ela tava no melhor lugar. A bateria aqui, o camarote aqui e ela faceiraça, muito bem. Ela tava no melhor lugar da quadra do Salgueiro, que é uma das melhores quadras do Rio de Janeiro, tá? Acústico, ar-condicionado, é muito, muito, muito incrível aquela quadra. E a bateria furiosa, que é nota 10 sempre. Como é essa sua relação com a sua mãe, cara? Eu vi que ela teve um papel muito importante na sua vida de, por exemplo, de te estimular ao esporte, né? A minha mãe também foi uma pessoa que me estimulou muito, por exemplo, quando eu queria ser jogador de futebol. A minha mãe me levava, me acompanhava, né? Me incentivava, conseguiu várias coisas pra mim, né? Até o momento que ela falou assim, tenta, né? Se é teu sonho, tenta. Como é essa relação sua com a sua mãe, cara? Como é que é? Porque eu vejo também que a sua mãe tem um perfil, pelo pouco que eu conheci ela, né? Mas dá pra ver que ela tem um perfil assim que não leva desaforo pra casa, que nem a minha. Como é isso? E eu já vi que você é um cara que inclusive já falou comigo que existem momentos e momentos. Eu sou um momento que... E eu já presenciei isso. Tem um momento que você, numa mesa que surgiu um papo sobre questão racial, você foi lá e se posicionou. Por mais que eram pessoas ali majoritariamente brancas, você foi lá e se posicionou. Mas também já vi que você também tem momentos assim, também não é assim, dá pra ir por esse caminho, não sei o quê. Enfim, como é essa relação aí com a sua mãe? Cara, minha mãe, eu falo, né? Minha mãe é a rainha, é o pedestal de tudo. É a pessoa que sempre me motivou, assim. E a minha relação com ela é muito boa, assim, porque... Começa porque lá em casa nós somos 3 homens, né? Quando nós morávamos juntos, né? Na minha criação. Era meu pai, meu irmão e eu. E ela só de mulher. Então, acho que desde criança ela já me ensinou muita coisa, assim, sobre como que era essa questão da mulher, né? Junto num ambiente sempre machista, assim. Então, ver ela também me ensinando desde criança sobre a importância da mulher no mundo, assim. Tem aquela referência materna que que eu posso chamar de perfeita, porque minha mãe, pra mim, ela é perfeita. Também foi a mulher que me levava, cara. Eu lembro quando eu era criança. Hoje em dia, o ramo do artístico, assim, de modelo, ele é diferente, né? Principalmente do audiovisual. Tu grava um teste hoje em dia, tu manda pra produtora, o cara vê o teu book ali, te aprova, vem fazer o teste, tá dentro. Antigamente, cara, pra tu fazer um teste pra uma campanha, por exemplo, pra um mercado aqui do Rio Grande do Sul, pra algum lugar aqui, tu tinha que ir pra um estúdio, e aí tu passava horas lá dentro, fazia uma claquetezinha e ficava. E minha mãe me levava, parava no trabalho, que ela tinha que fazer, saía do trabalho, me levava pra dentro do estúdio, ficava o dia todo, às vezes, num teste lá comigo, pra fazer uma claquete e ir embora. Minha mãe também era a figura que me levava pra pracinha, minha mãe era a figura que me levava pros parques, pros testes. Meu pai trabalhava o dia todo, então minha mãe também trabalhava o dia todo, e mesmo assim ela arrumava tempo pra me levar nas coisas, sabe? Eu achava isso incrível. Então meu pai saía de casa, ia trabalhar assim e tal. Minha mãe trabalhava também e ao mesmo tempo ela conseguia me levar as coisas, ela conseguia me acompanhar. Ela sempre foi a pessoa que sempre do meu lado e sempre disse assim, filho, vai e tenta, a mãe tá aqui. Então, ela sempre me estimulou a fazer tudo que eu quis fazer. Quando eu queria ser modelo, ela vai ser modelo, vai te divertir fazendo isso.
fui muito bem remunerado fazendo isso, e ela sempre deixou muito feliz fazendo isso também. E até o momento que eu falei, não quero mais. Ela, não, beleza, não quer mais? Quer fazer o que agora? Quero fazer tal coisa. Ela se esforçava lá, ia, me botava nas coisas que eu queria fazer. Nunca nos deixou faltar nada também. E a história de vida dela é muito linda, assim, porque, cara, eu digo, né, a gente não vem de nenhum berço, assim, a gente não somos sucessores, né. Eu sou sucessor de um grande amor, que é o grande amor da minha mãe, e de uma educação que a minha mãe me deu, de um conhecimento que a minha mãe me deu, que pra mim isso é a coisa que mais vale. Mas ela foi até, como é que eu posso dizer assim, ela foi predestinada, assim, predestinada talvez não, mas quando ela era criança, ela teve uma doença que é chamada de poliomielite, né, hoje em dia tem vacina pra isso, então, que é uma atrofia muscular em uma das pernas, normalmente. E ela, naquela época não se tinha uma cura pra poliomielite, não tinha uma vacina pra aquilo, né? Então, naquela época ela teve que lidar com toda a dificuldade que ela teve quando ela era criança. E os médicos na época diziam que ela ia falecer, não tinha cura pra aquilo, né? E ela sempre batalhou quanto a isso, né? Então ela vem lá do interiorzinho de Santa Maria, basicamente. Começou a batalhar, ela não podia ir pra aula, então os colegas traziam matéria pra ela dentro de casa, ela estudou assim. Depois ela ia pra aula também, ela não tinha dinheiro pra nada. Meu avô era muito carente, a minha avó era muito carente. Então eu lembro que ela me dizia que ela estudava, escrevia em saco de pão, né, pra anotar as matérias. Depois ela começou a ir também, foi adaptando também a estrutura dela, né, do corporal, ela foi crescendo e foi batalhando pra isso. Então ela sempre foi na linha de eu posso fazer tudo que eu quero, né. Então ela era uma pessoa com poliomielite quando era criança e brincava naquilo, né. Isso não existia. Polio, se tivesse, tu ia morrer, né, na prática. Então ela sai de Santa Maria, também com estudo, sai de Santa Maria, vai estudar hotelaria, tem várias experiências na hotelaria, então também conhece muita coisa, viaja pra muito lugar no ramo hoteleiro, vai trabalhar em vários lugares sendo gerente também, trabalhou, sei lá, em Baked Potato, umas coisas, várias franquias que tinham em shopping, em vários lugares. Determinada, ela começa a estudar muito pra passar em concursos públicos na época, né, que era uma coisa que era o ápice, né, antigamente tu era concursado, tu esquece, tua vida tá pronta. Então ela estudou, saiu de Santa Maria, e fez concurso público, passou, virou funcionária pública, e a partir daquilo a vida dela começa a mudar. Depois ela conhece meu pai também, que meu pai era de São Paulo, né, fez eventos em São Paulo, os dois têm uma relação e desse amor aí nascemos. Mas nesse período todo minha mãe, ela sempre batalhou pelas coisas que ela teve e ela sempre me estimulou a batalhar também. E sempre me motivou a, cara, pode ir, faz o que tem que fazer, faz o teu melhor, qualquer coisa a mãe tá aqui. Então hoje em dia também, ela completou 60 anos recentemente, né? Fiz uma pergunta pra ela, falei, mãe, tu te imaginava onde tu tá com 60 anos? A gente tava num restaurante top aqui em Porto Alegre, faceirão, assim, numa baita numa vista. E ela falou, olha, eu me imaginava mais rica, mas eu fiz muita coisa, tô fazendo muitas coisas hoje em dia que eu nem imaginava que eu fosse fazer. Então, isso pra mim é a coisa que mais me deixa feliz hoje em dia, sabe? Saber que com 60 anos ela tá muito tranquila e entendi uma coisa, porque ela batalhou tanto na vida dela e depois que a gente nasceu ela batalhou tanto pela gente que nos vê bem hoje em dia, tranquilo, assim, sabe? Bem financeiramente, bem de saúde, bem psicologicamente, dá uma tranquilidade pra ela. É a alegria da vida dela. E agora ela, nos últimos anos, ela tem viajado demais. Ela vai pra Bahia, vai pro Rio de Janeiro, vai pra vários lugares, assim. Tem o grupo das gurias, né, de 60 anos. Então ela se diverte muito e isso é uma das coisas que me deixa mais contente, assim, sabe? E me motiva muito a continuar também. É estar cada vez melhor pra deixar a minha mãe cada vez melhor também. Concomitantemente, o meu ciclo, minha família também. Mas isso é uma coisa que me motiva muito e ela me motiva muito. E ela também nunca deixou de levar desaforo pra casa, né? Bom, tu sabe muito bem, acho que é uma questão racial também que a gente passa. Tu deve ter escutado isso em casa, eu escuto também. Primeiro de tudo não sai sem identidade, sem documento, né? Tu tem que estar sempre com documento. E a segunda, cara, por tu ser preto, tu vai ter que ser 2, 3, 5 vezes melhor pra poder chegar onde tu quer. Então ela sempre também, sempre levantou essa bandeira dentro de casa, tipo, filho, não interessa a tua cor. Quer dizer, vai acontecer muita coisa importante em cima da tua cor, isso a gente sabe. Tem coisas que não precisam ser ditas assim, no caso, né, dentro de casa, que são óbvias. Mas tu tem que ser melhor, tu tem que ser o melhor aluno, tu tem que ser o melhor empreendedor, tu tem que ser melhor naquilo que tu for fazer, com coragem, com vontade. Então ela sempre me estimulou nisso, porque realmente a questão racial é uma coisa que ela é 100% exposta, né, a nós, principalmente, o tempo todo. E ela sempre falou pra nós levar desaforo, não baixar a cabeça, sempre tá motivado e sempre me fez ir longe, assim. E ela até hoje eu, assim, conheci ela na Feijoada com Samba, né? Ano passado, que eu trabalhei com vocês. E eu vejo também que ela se aproveita hoje também das suas relações, por exemplo,
é fã do Belo, então já conheceu o Belo, ela, né? Conheceu o Belo. Já. Agora a nossa missão esse ano vai ser levar ela pra conhecer o Thiaguinho. A gente vai conseguir, o Zulu já falou que vai ser um maior prazer ter você e ela lá no show na tardezinha. Muito massa. Vai ser esse ano em Porto Alegre. E eu vejo que ela é muito animada, cara. E agora ela me chama de filho também. Meus filhos, lá no Rio, quando a gente tava junto, ela sempre comentava. Agora eu nem sabia que ela me seguia. Ela tá muito por dentro. Eu comecei a seguir ela durante o carnaval também, lá que você tava lá. Cara, e é muito legal porque as nossas histórias, né, muitas vezes são muito parecidas, né? Infelizmente, o final não é sempre igual, né? Mas é sempre de uma questão das nossas mães, dos nossos pais também, de virem de uma realidade totalmente diferente da nossa, né? E hoje a nossa realidade ser um pouco melhor, mas a gente não vem de uma realidade boa. Exatamente. Que continua boa, não. Ela vai se construindo, né, para se tornar melhor. Eu acho que o teu filho vai ter uma realidade muito melhor do que a sua, o meu filho vai ter uma realidade muito melhor que a minha, e assim vai. E já que você tocou nesse ponto aí, a gente já entrou nessa questão de família, e você abordou inclusive essa questão racial também, eu lembro que ano passado que a gente se conheceu, né? Foi ano passado. Foi ano passado que a gente se conheceu. Parece que faz muito mais tempo, né? Parece. Muito louco. Que é intenso. E a gente se conheceu lá e eu meio que dei uma mini palestra lá na Combo, né, na agência lá, falando um pouco da minha história, da minha trajetória, o que eu faço, né, o que eu fazia, o que eu faço, o que eu fiz. E aí eu lembro de uma coisa que foi, assim, que me marcou muito, foi que, assim, a gente fez uma foto no final, todo mundo junto, mas você foi a única pessoa que me pediu uma foto individual. E depois, assim, você nunca me falou, mas o Vinhas e a Paloma me falaram que falou assim, cara, ele ficou encantado com você, cara, com a tua história, com a trajetória, a gente ali já trocou contato. Né, já começou a se seguir no Instagram, já começou a se falar, enfim, ali começou uma amizade. E foi a mesma coisa depois que eu comecei a te conhecer e ver assim, caraca, que cara incrível, né? Várias vezes, assim, você nem sabe, mas teve ano passado, não sei se foi ano passado ou esse ano, tinha um vídeo assim, pós-canto, já tinha acabado o canto e ficou ali só a galera mais íntima, né? E aí eu lembro que o vídeo é você numa roda assim, você sentado e os caras todo ao seu redor ouvindo você falar e você meio que falando. E eu gravei esse vídeo e falei assim, cara, aí mandei no meu grupo lá que a gente tem, que é eu, o Zulu, né, o Netinho de Paula, o Roger Cipó, enfim, o Jonathan Raimundo, o Marcos Luca Valentim da Globo, uma galera, né? Que é um grupo assim de 6 pessoas, são muito amigos. Eu falei, olha que incrível, o cara em Porto Alegre, no Sul, o cara é o dono desse espaço. E olha só, todo mundo ouvindo o cara falar, olha que maneiro. Ó, o Zulu na mesma hora respondeu, eu falei assim, cara, isso é muito maneiro mesmo, né? Porque, pô, um negrão bonitão como esse, porra, inteligente, pô, sagaz, porra, nesse lugar de poder, né? Nesse lugar de decisão, nesse lugar de... E eu nunca vi você maltratando ninguém. Eu nunca vi você tratando mal ninguém, né? Você trata igual todo mundo, né? Desde o cara que é o teu faxineiro até o cara que é o teu gerente. Isso é muito maneiro. Mas como é pra você, HC, ser sempre um dos únicos, né? Porque, assim, vários lugares também que eu vou no Rio, eu sou o único. E eu sempre... E não sei se você faz esse exercício, mas eu sempre faço esse exercício de observar quem é negro no mesmo lugar que eu tô, né? Além do cara que tá limpando, além do cara que tá me servindo, né? E até o Everton Ribeiro falou que ele começou, que hoje joga no Bahia, que ele se conheceu quando ele jogava no Flamengo. Ele fala pra mim que depois que ele me conheceu também, ele começou a fazer esse exercício. Por mais que ele seja um homem branco, ele sempre faz o exercício de... Olhar assim. Olhar. Como é que é pra você, em Porto Alegre, ser um dos únicos, sempre nesse lugar? Não só do evento, não só como sócio da Combo, enfim, como cidadão mesmo. Como é pra você isso? Cara, é muito louco, assim, né? Porque a gente internaliza, acho que é quase como... Tendo a minha referência o Kobe, assim, né? Tu internaliza um personagem, que é o HC, que é o... Tem gente que conhece o Henrique e tem gente que conhece o HC, né? Quando tu vai pra esses lugares, tu tem que te posicionar de uma maneira diferente. Feliz ou infelizmente, né? Porque tu é único, normalmente. Nos lugares que eu vou hoje em dia, tu olha pro lado, não tem. Não tem. O cara tá sendo servido, né? Às vezes até a pessoa que tá vindo te servir, ela se espanta. Porque ela, tô servindo... A gente fala, né? Um dos meus, assim, tô servindo um negro também, né? Na mesa, sentado aqui. Às vezes o cara fica feliz de te servir também, porque ele não tem aquela experiência. Normalmente não tem aquela pessoa naquele restaurante, naquela festa, naquele local,
Então, ser um dos únicos pra mim hoje em dia acho que é um desafio, né? Sempre vai ser assim. E eu acho que a linha racial, assim, eu sempre digo que tem 2 linhas que eu vejo mais, né? Que é a linha de combate, que é aquela pessoa que fala, por que não tem... Acho que não tem o certo ou errado, tá? É aquela linha do combate, por que não tem negro aí dentro? Tem que botar o negro aí dentro. E assim, assado. E eu acho que tá certo também. E tem a linha que eu sigo, que é a linha do abrir portas. Eu vou lá dentro onde não tem ninguém. E eu vou puxar um dos meus futuramente. Eu quero ter mais dos meus lá dentro. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou levar minha família pra estar no melhor restaurante? Como que eu vou levar minha mãe pra estar no melhor restaurante jantando? Meu irmão, meu pai, os meus amigos. Como que eu posso criar o próximo? Como que eu dou oportunidade pros próximos estarem lá dentro? Então eu sempre penso nessa linha assim. Porque é um desafio, né? Tinha lugar hoje em dia, cara, tu olha pro lado, não tem. Quando tem, dá até uma alegria tu ficar assim, tipo assim, tu também tá aqui? Eu tô aqui também. Tipo assim, é quase isso, né? Porque, cara, é muito, muito diferente, assim. E as pessoas também associarem que tu tá ali por ser um empresário, por ser dono dos negócios, cara, é muito difícil, né? Tu chega num lugar, normalmente, tem um único negrão ali, esse aí, jogador de futebol. Jogo aonde? Tá fazendo não sei o quê. Esse aí é músico, né? Então ele só pode ser o negrão que senta numa mesa de um restaurante caríssimo, ou num lugar caríssimo, ou o dono de um evento, né? Se tu é um artista, se tem alguma coisa nesse sentido. Então, eu sempre tento também... Muitas vezes eu sou questionado quanto a isso, né? Às vezes, tô dentro do meu evento, às vezes o cara me pergunta... Em grandes eventos que a gente faz, né? Tem gente que não me conhece. O cara me pergunta, tu vai pra onde, assim? Tipo, às vezes tem que dar com um crachá e mostrar, tipo... licença que eu vou só passar aqui que eu sou dono desse negócio aqui. Eu nunca também gosto de ser... uma pessoa snob, alguma coisa assim, né? Mas no caso a necessidade de se autoafirmar, eu sempre tento não precisar fazer isso. Mas muitas vezes, infelizmente, a gente precisa, né? Porque às vezes tu vai num lugar, tu vai numa loja, faz, sei lá, 2 semanas atrás, acho que eu tava indo pra... Não pra onde que eu tava indo viajar. Tava comprando umas roupas, que agora eu vou fazer uma viagem pro Nordeste. Daí comprando as roupas assim e tal, escolhendo ali minhas camisetinhas e tal. Daí do nada chega o cara... Cara, sei lá, me fez uma pergunta sobre a loja, sabe? Tipo, você tem tamanho M ou P disso? Daí eu olhei pro lado assim. Daí eu falei, cara, não trabalho aqui. Tipo, com muita tranquilidade, assim, sabe? Mas isso não é isso depois de várias experiências que nós negros temos, assim, que a gente não fica contando daqui a pouco todos os dias. Mas vários lugares que nós vamos, as pessoas perguntam se a gente trabalha, se a gente tá servindo, se a gente tá praticando. Porque para as pessoas brancas, normalmente, os lugares que nós vamos não é comum, não é normal ver um negro naquele lugar, né? E as pessoas às vezes não concebem isso como uma coisa normal, que pode ser normal. Então, você tava na loja, o cara perguntou, o cara não trabalha aqui, o cara, me desculpa, não sei o que. O cara ficou até constrangido na situação, mas isso é uma coisa, infelizmente, que acontece direto nos lugares que nós vamos, né? Digo nós, porque tu também deve passar por isso. Então, tu tá ali, às vezes, jantando, tu tá ali comprando, tu tá desfrutando, tu tá tendo lazer, tu tá trabalhando, as pessoas não conseguem conceber que tu tá naquele espaço, né? Então, acho que é um desafio ser o único, né, em vários lugares, mas também, ao mesmo tempo, é uma motivação, assim, sabe? Porque, aquela motivação que tu tá assim, tem que estar com a melhor roupa, né? Tem que estar alinhado, tem que estar posturado, tem que estar pronto. Tu tem que estar sabendo onde tu tá, como te posicionar. Não pode esperar menos do que tu merece naquele lugar. Tu tem que estar pronto pra tudo, assim. Eu costumo dizer ser o único nos lugares, né? E tem que estar posicionado pra isso. E essas experiências, essas situações que você já passou, né? Que eu também já passei, que todo mundo já passou... Né, não é, eu sempre costumo falar isso, né? Você passou aqui em Porto Alegre, aí a gente poderia falar, né? Rio Grande do Sul, porque, né, a maioria é branco e a minoria é negra. Não, mas também acontece no Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais preta do Brasil, né? Então, assim, é um problema do Brasil mesmo, Exatamente. Né? As pessoas, né, no Brasil enxergam as pessoas negras como pessoas que só estão ali para servir. Não estão para consumir. É isso aí. Né? E a gente tem que fazer sempre esse trabalho. Eu já fui um cara que... Assim, eu já tive alguns momentos da minha vida. Tive um momento que eu era muito radical, tive um momento que fui melhorando, tive um momento que fui mais do diálogo, mas acho que hoje eu costumo dizer que eu sou dos momentos, né? Isso. Existe um momento que você tem que realmente... Firmar o pé. Tem outros momentos que você dá para contornar a situação de outras maneiras. E eu também sempre pensei, na minha trajetória tanto profissional quanto pessoal, sempre isso, cara. Eu sou um cara que consigo me relacionar em qualquer lugar. Então, assim, eu sempre penso nisso, que assim, se eu me relacionar bem num lugar, eu vou estar abrindo portas para outras pessoas. E eu vou estar trazendo e colocando essas pessoas. E é o mesmo pensamento também que os meus amigos têm, né? O Zulu sempre fala que por muito tempo pra gente parecia um crime a gente pensar em dinheiro, né?
pensar em ganhar dinheiro, em ganhar, né, ganhar coisas, né, conquistar coisas. E é exatamente isso, mas a gente tem que falar sobre dinheiro, pô. Exatamente. Se a gente não falar sobre dinheiro, a gente não vai estar falando das próximas gerações estarem numa situação melhor que a gente, né? Então é sempre nesse lugar. E já, assim, mantendo assim nessa linha, continuando nessa linha, já teve alguma situação que, assim, falando de canto, né? De canto, que você tá ali trabalhando. Já teve uma situação que você passou ali que você teve que ser mais firme? Já teve várias já. Tipo, acho que vai muito também do que tu trouxe de momento, né? Porque, pô, a gente aguenta tanta coisa às vezes, dependendo do dia do cara. Todo mundo tem o seu dia, né? Então, eu sempre sou muito tranquilo, né? Na primeira linha é sempre da tranquilidade, no sentido de as coisas fluírem, né? Numa situação mais tensa, numa situação que eu tenho que ser firme. Mas tem dias que eu não quero aceitar o desaforo pra casa, não, sabe? Tem dias que eu quero realmente mudar aquela situação. Teve uma vez que eu tava no canto e tal, daí fui passar, assim, daí os caras começaram a tirar comigo, assim, ali o predador, não sei o que, os caras sentados, assim. E aí, cara, eu parei, assim, porque normalmente tem isso, né? Ele sempre associa o negro a um personagem, a um jogador, a um artista, né? O negro nunca pode ser uma pessoa normal, ela tem que ser nunca é você, sempre tem que ser alguma coisa, né? Nunca vi. E aí, cara, passou e falou assim, não, hoje não. Daí eu voltei assim, olhei meu relógio, falei, era um horário assim, eu falei, tu quer... Eu vou te dar mais 5 minutos, eu falei pra ele, 5 ou 10 minutos aí pra tu curtir, tomar tua cervejinha e tal, depois tu vai sair. Aí ficou louco, o quê? Não. Eu falei, olha só, irmão, não tô perguntando, não tô questionando, não tô falando nada, só falei que tu vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco, não, vou chamar o sócio, não sei o que, pra falar. Eu falei, beleza, chama lá. Deixei ele chamar meu outro sócio. Daí o sócio veio me chamar. Daí ele voltou assim, meu outro sócio também, porque eles sabem que eu, da minha linha do meu posicionamento, e conhece a minha pessoa. Então, pô, quem tá comigo sempre compra muito por mim também, sabe? Então deve ter imaginado que deve ter acontecido. Daí ele chegou e falou, tu queria chamar o sócio? Daí falou, tá aqui. Daí voltei pra mesa do cara, o cara arregalou os olhos, assim. Daí começaram, não, porque eu não vou sair, não sei o que. Eu falei, não vai sair, chama a segurança, por favor, pode retirar. Foi lá, retirei a pessoa na ocasião. Porque eu acho que tem momentos, exatamente como tu falou, né? Momentos que a gente, cara, tem que firmar o pé. Porque se não vai pela linha da educação, às vezes vai pela linha do embate, né? Que é, cara, o certo é o certo, só tem um caminho certo. Fez um caminho errado, a gente não vai aceitar. E acho que essa foi uma das situações dentro do bar que eu já passei, assim, onde eu não aceito desrespeito, né? Principalmente no meu local de trabalho ali, né? Então, a pessoa errou feio comigo naquela situação, não gostei, achei desrespeitoso. Convidei pra se retirar ali e foi isso. E eu sempre penso que se posicionar é educar também aquela pessoa, aí, né? Eu acho que talvez é que esse cara aí nunca mais faça isso. Com certeza, acho. Eu sou dessa linha também, assim, porque eu sou um cara muito tranquilo. Pra tirar a minha tranquilidade tem que ser alguma coisa que realmente eu não gostei e o cara foi naquele extremo, naquele ponto, né? Então, eu sempre falo, às vezes, cara, eu sou muito de boa. Na praia rolou esse tempo também, assim, e tal. Tava sentado, juro por Deus, assim, tomando uma cerveja, mais um amigo, assim, comendo cachorro quente na rua, porque eu adoro comer na rua, que sabe, né? Fui pro Rio agora, fiquei encantado com self-service. Eu tinha ido outras vezes, mas não tinha percebido que dava pra botar... Cara, o cara ficou pinto no lixo, cara. Porra, tudo ali. Faceirão, gosto do podrão, adoro. Sair pra comer, assim, sair das festas e tal. E aí, no lugar que eu, frequento a praia de Atlântica ali, por exemplo, há, sei lá, quase 10 anos já, né, que eu faço negócio lá. E aí, cara, saí assim, quando eu vi sair uns caras assim... olha só o fulaninho, tirando comigo. Eu, sentado tomando uma cerveja. Daí eu pensei, nossa senhora, cara. E o esporte me deu muito autocontrole também. E a luta também te dá muito autocontrole, né? Tu pensa, cara, não vou entrar nessa. Que se eu vou entrar, não vai ser legal. E não vai ser legal pra ele, normalmente. Pra mim, acho que talvez seja. Cara, daí peguei, me levantei. Eu falei, irmão, deixa eu treinar minha cerveja aqui. E tipo assim... Não faz isso, sabe? Não é legal. Eu sou tranquilo, mas tu vai achar um cara que não é tranquilo também, que nem eu. Quando eu olho pra trás, cara, tinha 2 negrão também atrás. Olhando a situação. E aí quando eu vi que tinha mais 2, eu pensei, se eu fizer alguma coisa aqui, os caras vão ficar loucos também, porque já deve ter aprontado com os caras lá e não gostaram. Eu falei, cara, só sai com teus amigos e tal, vai dar a volta aí e tal. Daí os amigos dele pegaram, juntaram ele e foram embora. Quando eu tirei assim, veio os 2, cara falou... nós tava louco pra pegar esse cara também, ele falou tal coisa lá dentro também, nós ficamos putos, sei o que. Daí eu falei, essa situação aí realmente não vai ser uma boa. Mas ele vai chegar num momento que talvez ele faça com alguém que não goste, e talvez ele tenha um resultado que não goste também. Então acho que esse lance
do educar também acho que é importante, né? Mas eu espero que as pessoas realmente aprendam cada vez mais. Assim como tu deu o exemplo do Everton, né? É reparar nos lugares que estão. Acho que é também tratar de igual para igual. Acho que é uma coisa também importante. Porque a gente sabe do desrespeito que acontece, a gente sabe do preconceito que acontece. Então, nós acho que âncoras, né? E nós tendo voz quanto a isso, acho que nós falarmos pros nossos próximos perceberem, cuidarem isso, se posicionarem quanto a isso, acho que é uma das coisas principais, assim, também. HC, assim, a gente já tá chegando na etapa final, mas eu não poderia deixar de perguntar. E eu quero saber, também tô curioso também, quais os próximos passos do Canto, da Breeze? Esqueci da Breeze, não falei da Breeze, né? Caraca, tem mais essa. Pô, a gente viveu esse verão na Breeze, hein? Muito, cara. O Canto e a Breeze, era só atravessar a rua. Muito bom. Muito bom. E eu achei legal, porque a gente sabe que no Canto dá uma galera bem mais nova, né? E na Breeze vocês limitaram assim a idade, né? Pra ser uma galera mais velha também, né? E eu achei muito legal, bacana e funcionou, né? Funcionou muito. Então, assim, quero saber quais são os próximos passos do Canto, da Breeze, das festas, dos eventos. Cara, eu posso dizer que podem esperar muitas coisas boas vindo do HC, porque eu sempre costumo vincular os negócios à minha... a faixa etária, o momento de vida que eu tô vivendo, sabe, as experiências que eu tive. Então acho que provavelmente agora eu devo olhar para um público um pouco mais velho, né, tendo já outros negócios, né, o Canto. A Breeze já é um pouco desse resultado já, uma casa noturna que nós abrimos em Atlântida. Ela deve vir para Porto Alegre nos próximos anos, com certeza vai ter casa noturna que eu deva operar. Devo fazer mais eventos nesse ano, tá? Tinha uma festa que nós fazíamos que era a Deslize. Hoje em dia eu acho que eu já tô criando outros eventos também junto com a Rebolativa. Tô criando os produtos também para um público que tá carente no mercado aí de Porto Alegre. Então, premissa de tudo é que eu vou me divertir muito, vou trabalhar muito e o entretenimento vai ser bem aquecido, tanto em Porto Alegre quanto nos outros estados nos próximos anos. Então, é até meio curioso, porque eu acho que eu vim aqui numa entrevista, num podcast que nós gravamos, mas não era só eu, era eu, o Feijão também, o Bruno Feijão. Conheci. Da Yoyo, tem vários negócios também, dos nossos. Acho que era o Eduardo da Mint também. Nós estávamos numa mesa, acho que faz uns 2 anos, talvez, que nós gravamos isso. Talvez uns 2 anos, né, Gabi? E aí é curioso, porque naquela época eu tinha só, acho que o Canto, assim, e tal, e eu falei, vai vir mais coisas. Nos últimos anos, a gente abriu já mais 3 negócios. Então, provavelmente, nos próximos anos também, na próxima vez que a gente sentar aqui, a gente for fazer um podcast, se Deus quiser, que tenham mais coisas e essas novidades sejam concretizadas já também pra estar contando isso. Não, e a gente vai fazer também coisa junto, pô. Com certeza. Do Rio pra cá, vou fazer festa no Rio, ó. Vou deixar esse recorte pra depois eu recortar. Vou fazer muita festa no Rio de Janeiro. Tá marcado isso aí. Não, isso aí as portas lá estão abertas pra vocês, pô, todo momento. Irmão, pra finalizar, assim, qual é o recado que você deixaria se você estivesse dando um conselho pro HC que tava começando lá atrás? Qual é o recado, assim, que você... Já entendi alguns recados aqui que você já deixou, que você já falou e tal, de mentalidade, enfim. Mas qual é o conselho e o recado assim, que você deixaria pro HC que tá começando agora? Cara, tem uma frase que eu levo muito, assim, pra mim, que é grato e finito. É ser grato por tudo que a vida for te colocando, todas as situações que estiver passando, sejam ruins, sejam boas, experiências ruins, experiências boas, momentos diferentes, ser grato por isso, porque tá vivendo, e finito porque saber que vai acabar. Isso acho que ter levado isso na minha vida e ter aprendido isso cedo, me faz ter uma tranquilidade de vida e me faz estar pronto para muitas coisas no futuro. Então, se eu pudesse pegar o HC lá que acho que com 16 e 7 anos começou a despontar, assim, e não parou mais. É um Forrest Gump que saiu correndo, assim. Ter essa mentalidade, assim, de agradecer pelas coisas que tá passando, que passou. E saber que vai acabar também. Porque as pessoas, às vezes, costumam criar as coisas, ter sonhos, pensamentos e pensam que as coisas são pra sempre. Cara, nada é pra sempre. As coisas sempre terminam, né? Terminam boas, terminam ruins, terminam positivo, terminam negativo. Nossa vida termina, né? A gente esquece que a gente é finito. Então é ser grato pelo momento que tá vivendo, pelas coisas que tá vivendo. E saber que vai acabar. Porque isso vai te ajudar a estar olhando pro próximo passo e vai te ajudar também a estar aproveitando o momento e agradecendo pelo aquilo que tá acontecendo na tua vida agora. Caramba, gostei. Irmão, quero te agradecer por esse bate-papo. Dizer que, eu te admiro muito. Pela tua trajetória, pela tua história, pelo um pouco da sua família que eu conheço através da sua mãe. Dizer que, você é uma inspiração também pra mim. Que... tudo que você faz, assim, e tudo que você fizer, você pode contar comigo.
Saiba que você tem uma casa no Rio de Janeiro, tem um irmão no Rio de Janeiro. E assim, muito obrigado por você também inspirar tantas pessoas que precisam de pessoas como você pra ter aquele olhar assim e falar assim, cara, que maneiro. Dá pra eu chegar sem que eu vá pelo caminho errado. Eu acho que sempre o Vinhas fala isso, eu também concordo, né? O exemplo arrasta, né? Então, assim, quanto mais eu ver coisas positivas nas pessoas, eu vou conseguir ter uma mentalidade que assim, cara, eu posso chegar ali, posso... Sempre, todas as minhas referências na minha trajetória profissional foram pessoas negras, que eu vi falando assim, caraca, o cara chegou ali, eu posso chegar também. Isso aí. Então, cara, continua nesse caminho. Sou mais velho que você, então posso te dar conselho, né? Você é um irmão mais novo pra mim. Então, assim, cara, continua seguindo essa linha que você segue, porque eu acho que é o sucesso. Tudo que você faz, tudo que você busca, eu vejo que você é incansável trabalhando, né? Eu lembro que a gente saía, canto, brise, chegava quase de manhã em casa, 11 horas da manhã você já tava lá fazendo flexão, correndo. Cara, isso também tem a ver com a sua idade, né? Também. Na sua idade eu fazia isso também. Agora eu não consigo mais fazer. Mas, cara, eu te admiro muito. Obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal, assim. Eu queria muito começar essa sequência de entrevistas, começando por você, pela importância que você tem aqui no Rio Grande do Sul e também por você poder inspirar outros jovens e outras pessoas que estão vindo aí. Então, obrigado. E vamos junto, que tá só começando. Muito obrigado, Will. Acho que também agradecer também a tua presença, de tudo que tu tá proporcionando pra gente aí, nesse momento de conhecimento. Assistam muito Vinhas Cast, tá? Obrigado aos patrocinadores também. E quando sair, compartilha e não esquece, festas no Rio. É isso aí. Valeu!